Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um... Calcinha Terapia. Arrasou, amiga. E aí, como Uau. você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Que bom lá. Mais um domingo aqui com vocês. Pois é. Eu gosto assim, mentira, eu queria estar na minha casa dormindo nas Maldivas com a filha da Letícia. Mas infelizmente eu não estou. A realidade é que a gente tá aqui trabalhando. A realidade é meu diferente. A gente tem um assunto pra agora, né? Sim, a gente encerrou semana passada falando sobre fase do trabalho de parto. Sim. E ficou uma parte importante, né? Que a gente não conseguiria resumir tudo e fazer num episódio só. Uhum. Que a gente pode falar ainda sobre o período expulsivo e a Golden Hour, né? Uhum. Sim, importante. Então, acho que a gente parou falando quando dilata tudo? Na fase ativa. Isso, a dilatação total, né? A gente parou ali. Quando entra na fase ativa, as contrações ficam mais frequentes, são intensas. E aí a gente tem um processo de descida. Sim. Do bebê. E quando essa dilatação já está em 10 centímetros e, importante para a gente configurar um expulsivo, esta pessoa tem, se ela não tiver com analgesia, puxos involuntários. O que são os puxos involuntários? Uma vontade louca de fazer força que a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem. E que não dá para controlar. Não adianta a gente falar, não faz força, fecha a perna, não vai resolver. Não dá, não tem como. Então, assim, quando já tem os 10 centímetros dilatados e... esse bebê iniciou um processo de descida. A gente tem um expulsivo. Exato. Com analgesia, a gente também tem expulsivo, tá, gente? Então, o bebê vai... Às vezes, com analgesia, dependendo do nível, né, que a pessoa tá analgesiada, em que momento que ela fez essa analgesia, pode acontecer dela não sentir isso. Né? Às vezes... não na mesma intensidade e às vezes ela pode nem sentir, aquele momento né? assim que eu vou puxar muita sardinha pro nosso anestesista. Vai, rasga a seda pra ele. André Salani, você precisa vir gravar com a gente. Ele é um fofo, gente, um querido. Ele é um querido mesmo. E um excelente profissional. Sim. Né? Então, a gente, geralmente nesse trabalho em conjunto, a gente tem sempre um cuidado em que a mulher tem um alívio das dores, mas que ela não perca a sensibilidade, que ela continue no mínimo, sentindo a pressão no períneo. Uhum. Porque daí ela vai sentir com aquela pressão que é a hora de fazer força. Sim, a parte motora fica preservada e o que a gente retira é a parte dolorosa. Exatamente. Né? E se ela tiver sem analgesia, ela vai ter a parte dolorosa e a parte motora, obviamente, preservadas. E aí a gente tem essa vontade de fazer força, junto de alguns movimentos que para cada pessoa pode acontecer de um jeito. Então, para algumas pessoas, ela vai lá e se joga para frente na hora da contração e ela prefere ficar assim. Tem algumas que preferem de outros jeitos, por isso que a gente fala sobre a importância de você testar posições e movimentos. Gente, é uma coisa muito deliciosa de se viver, de se ver, de tudo, né? Eu não canso de assistir os partos, eu adoro. Eu e a Letícia, a gente estava até falando sobre isso, sim. Que, né, é sempre uma história diferente. Sim. E é impressionante observar aqueles corpos que às vezes as mulheres ficam tão preocupadas, mas o que eu faço agora? Como é que eu fico? E a gente olha para elas e fala, você vai se encontrar. Uhum. Então, o que seu corpo está mandando, né? Principalmente porque a gente já vem com uma expectativa antes do parto. Por mais que a gente fala, gente, não cria expectativa. É mentira que a gente não vai criar expectativa. A gente sempre cria expectativa, a gente sempre vai imaginar uma situação X. E chega lá na hora, às vezes você experimenta aquela posição e fala, nossa, isso aqui tá muito ruim pra mim, meu corpo tá mandando eu ficar de outro jeito. Uhum. Eu sei que parece meio surreal a gente falar isso aqui, assim, pra quem não teve a vivência ainda. Mas durante o trabalho de parto a gente tem muito essa sensação mesmo. Peraí, aqui tá melhor. Sim, né? Sim. Aqui eu tô me encontrando, aqui parece que aquele incômodo que eu tô sentindo, a hora que eu faço força, ele sai de lugar, né? Ele vai melhor. Uhum. Então, a gente vai buscando mesmo uma posição que traga conforto e uma evolução ali para aquele trabalho de parto. E aí, você pode receber sugestões profissionais, isso pode acontecer. Mas eu gosto bastante, essa é uma dúvida que muitas vezes as mulheres chegam, né, durante o pré-natal, assim, questionando. Mas eu vou saber como parir?
E é uma comparação bem sem glamour, tá, gente? Mas é mais ou menos, pra mim, minha forma de ver um tanto quando a gente fala assim, como que você vai vomitar? Tem algumas coisas do nosso corpo que elas vão querer sair da gente, sabe? Quando elas querem sair, elas saem, gente, elas saem. Então, óbvio que a gente tem todo um cuidado, um respeito, uma movimentação. Saúde lá. Obrigada. Eu tentei ser discreta, ela não deixou. Não, eu não deixei. Eu entreguei a Laís espirrando no podcast. Mas quando a gente coloca isso da importância de ter esse ambiente protegido, da pessoa se sentir segura e à vontade, para que justamente ela possa, então, experimentar posições e possibilidades dentro daquele corpo, naquele momento, para deixar este bebê nascer. Sim. Pois bem... Coisas importantes para a gente falar sobre expulsivo. Diga. Né? Em que momento aquele bebê precisa de um monitoramento mais frequente, afinco, né? Mais frequente. Sim, no a partir expulsivo. do momento que aquele bebê... Não, então, é que assim, vamos lá, o que a gente precisa esclarecer para as mulheres que estão escutando aqui, que não têm um conhecimento técnico. Né? Geralmente o seu médico toca e fala assim, olha, você está com dilatação total agora é hora de fazer força. Se esse bebê ainda não está tendo compressão de polo cefálico, se ele não está no canal vaginal, que a gente fala, geralmente quando o médico toca, ele fala, tem mais 1, mais 2, mais 3, mais sei lá o quê. Então esse bebê não precisa ser monitorado de 5 em 5 minutos, não tem evidência científica para isso. Uma gestação de risco habitual, um trabalho de parto que o bebê está bem, não fez nenhuma desaceleração, não tem indicação de cardiotocografia contínua. Não, gente, não tem. Né? Então, assim, se o seu médico falou isso, gente, é uma cilada grande. Provavelmente a sua doula, a sua obstetriz te avisou antes. Sim. Né? 5 em 5 minutos, a gente só precisa, então, aferir, auscultar este bebê quando está em um expulsivo real. Ela tendo vontade de fazer força com a dilatação total. E aquele bebê ali, tendo compressão de polo cefálico. Aí a gente vai auscultar de 5 em 5 minutos. Essa história aí de cardiotoco contínuo, tá no expulsivo, gente... Só porque teve dilatação total, o bebê tá boiando lá em cima, -1, não sei... E provavelmente isso, por mais que a gente fale, mas pode fazer o cardiotoco em outras posições, pode ficar sentada de lado, de pé, mas isso pode restringir bastante a possibilidade de uma movimentação. Sim. E aí a gente também tá minando esse parto, né? Sim. Ao invés de a gente trazer benefícios com a intervenção, a gente facilmente vai trazer mais problema para lidar. Então, não precisa. O corre que é cilada, Bino. A gente parece tão... É cringe que fala? É cringe? A gente parece tão cringe. Mas é verdade. Gente, quando eu falo isso, vou fazer uma dedicatória. A minha filha adolescente, ela fala assim, meu Deus, mãe, olha o que você tá falando. Toda vez eu me sinto assim, tipo, mas eu usei certo essa palavra, pelo menos? É assim mesmo? Não sou jovem, gente. Ai, gente, nós somos jovens, não tão jovens assim. Jovem, não tão jovens. Né? Para algumas coisas, uma senhora. Enfim, não vamos entrar nesse contexto. Não, hoje não. Mas aí a gente estava pontuando, então, essa questão do expulsivo. E aí, outra coisa muito importante. Então, bebê vem, é comum, de novo, as experiências dos corpos são muito plurais. A gente tem mais ou menos algumas coisas que a gente espera. Se não for assim pra você, tá tudo bem. Você também não tem que se sentir, nossa, mas eu senti diferente. Tá tudo bem. Precisa ter alguém para cuidar, ter pessoas ali por você e estar direcionando e avaliando se está seguro. Mas eu não senti dessa forma, não tem problema. Mas, em geral, quando o polo cefálico está se desprendendo ou quando a gente fala tá coroando, a gente sente algo que arde pra caramba, que algumas pessoas denominam círculo de fogo. Então, nossa, mas tá queimando aqui embaixo, porque tá na distensão maior perineal. Sim. E aí, queima, arde, por isso que chamam de círculo de fogo. E é legal a gente falar, porque assim, às vezes eu vejo as mulheres muito preocupadas com isso, porque em qualquer lugar que você dá um Google, parto normal, não sei o que lá, você vai achar essa expressão, círculo de fogo. Sim. E geralmente eu vejo elas com muito medo do tal do círculo. Eu falo, mas gente, ele vai durar no máximo 1 minuto. Sim. Não é? Então, é que algumas pessoas acham que tá rasgando, né? E isso não é um indicativo de que tá rasgando, mas gente. Assim, né? É aquele pânico, né? De, nossa, quanto tempo eu vou ficar nisso? Porque o trabalho de parto, ele é longo, ele é demorado e tudo mais, né? Principalmente quando é o primeiro parto normal. Sim. E o que menos dura é o círculo de fogo, e é o que todo mundo mais tem medo. Mas eu acho que esse termo, né? Eu acho que dá uma assustada. Tipo, círculo de fogo, o que é isso? Quanto tempo eu vou ficar com esse negócio ardendo lá embaixo? Não, isso é só na hora que dá essa distensão perineal e aí a gente sente queimar. Isso não quer dizer que está rasgando nada.
E uma outra coisa, é importante que nesse processo do expulsivo e esse desprendimento a gente saiba, e aí também questionem isso para os profissionais que vão assistir vocês, que é normal que o bebê dê 2 passinhos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Então, assim, é como se estivesse vestindo uma golinha, né? Devagarzinho. Não é para a imensa maioria das vezes. Às vezes tem aqueles apressados que... E ele veio. Mas o que a gente espera, que geralmente causa mais angústia, e os profissionais também não têm essa paciência, boa vontade ali, sabendo as evidências de que tá tudo bem o bebê esperar, ouvir um pouquinho, voltar um pouquinho, vir um pouquinho, voltar um pouquinho. E esse é o desprendimento lento que vai acontecendo. E que, inclusive, é o ideal para o períneo, né? Porque o períneo tem tempo de fazer essa adaptação ali. Exato. Quanto mais paciência do profissional que está assistindo, menor a laceração. Inclusive, a gente sempre fala, né? Elas têm muito medo da laceração. A gente sabe que a gente tem laceração de grau 1, 2, 3 e 4. Eu não tive o desprazer até hoje de ver uma laceração de nível 3 ou 4. Por quê? Porque tudo isso depende muito, principalmente, da qualidade da assistência. Total. Né? Muito mais da assistência. Quando você tem uma assistência ruim, você vai ter um desfecho ruim, você vai ter lá a sua laceração 3, 4, etc e tal. Depende da violência. E você pode ter certeza, em sua imensa maioria, laceração 3 e 4 foi um parto violento. Sim. Né? Na imensa maioria das vezes, sim. A maioria dos partos normais que acontecem sem intervenção, né, que a gente vai assistindo aquele bebê nascer, a gente tem uma laceração de 1º grau, só mucosa, né? Ele dá uns pontinhos ali na pele, se tiver necessidade. Ou até um de 2º grau, mas é outra coisa importante que a gente lembre, que não tem evidência científica nenhuma que o corte perineal, que inclusive já é um corte, né? Exatamente. A gente vai proteger esse períneo. A única coisa que a gente vai fazer é facilitar o processo de sutura profissional, que deve saber suturar no caso de laceração. Pelo menos deveria. Tem que saber. Pelo menos deveria. A gente entra também naquela questão assim, né? Eu já vi algumas mulheres me perguntarem, mas na laceração... tá garantido que eu vou lacerar só aquilo. Não, na laceração não. Na episiotomia tá garantido que vai lacerar só aquilo. Eu falo, não. Pode correr. Se de repente aquele corte for pouco, ou qualquer... Ele pode correr. E vai lacerar mais ainda e loucamente, porque daí você já abriu espaço para aquilo ali, né? Não, e assim, diferente gente, de quando é uma laceração natural, fisiológica, que vai lacerar apenas as fibras que de fato não aguentaram fazer a distensão. E o que é muito importante, a gente não tem evidência que suporte a ação, o uso da episiotomia. A gente não tem evidência de qualidade, a gente não tem evidência. Então, é um limbo aí da assistência, né? A gente falar da epísio. Mas dá pra fazer porque é melhor, porque tem gente que daí acaba reduzindo e chamando de... Periniotomia! Que eu falo que é só um nome bonito. Pra falar que não faz epísio. Passar um batom e um blush nela. A gente vai maquiar uma episiotomia. Gente, isso também é um corte perineal. E a gente não tem, de novo, vamos fortalecer isso aqui. Não tem evidência científica que suporte para fazer... Por favor, diga. Toda vez que a gente fala, né, nesse podcast, as informações que a gente traz aqui, elas são baseadas não em fonte, vozes da minha cabeça. Elas são baseadas em evidência científica. Sim. Que qualquer profissional com mínimo de boa vontade, qualquer profissional que esteja devidamente atualizado, né? Não vamos nem falar boa vontade, qualquer profissional atualizado, que todo mundo que trabalha na área da saúde deveria fazer uma atualização constante, né? A área da saúde, ela envolve esse estudo constante, ela envolve essa atualização. Então, todo profissional atualizado tem acesso a essas informações. Sim. Basta buscar e saber usar. Isso, assim, não é algo tão... Ô, gente, saúde de novo. Pronto, já que ela não esconde. Gente, minha rinite hoje tá uma coisa de louco. Gente. É que a gente fala sobre isso da evidência científica como se fosse uma coisa muito diferente, né? Tipo, um diferencial. E isso é o básico, gente. Os profissionais da área de saúde têm que seguir a evidência científica. Infelizmente, né? Eu como doula ela não é da equipe, a doula é da mulher. Sim. Embora eu trabalhe muito com você, com a Chico, eu trabalho com diversos outros profissionais também. Às vezes mulheres que vão para o SUS, às vezes mulheres que estão pagando profissionais, às vezes mulheres que vão para o plantão, que vão com um profissional do convênio. E o que eu mais me incomodo é com o falso humanizado. O falso humanizado é o que dói.
Porque às vezes o cara lá do sul, você já sabe o que você vai pegar, você já sabe o que você tá esperando e a gente vai pra briga. E não que o profissional do SUS não esteja atualizado, não é isso. Não, muitas vezes está mais É que a gente sabe que é uma roleta russa. Sim, né? um plantão, Um plantão né? é sempre uma roleta russa. Mas aquele cara que tá te vendendo um papel de médico humanizado, ele deveria estar atualizado. E a pior coisa que tem é você estar num parto e debatendo evidência científica com aquele profissional. Gente. E é muito comum que eles diminuam as enfermeiras, que eles diminuam as obstetrizes, que eles diminuam as doulas. E são profissionais que muitas vezes não estão nem trabalhando com evidência. Eu tive um parto que foi o ápice, poucos dias atrás, em que durante o expulsivo, a médica me pediu para passar álcool gel 70 na barriga da paciente, porque senão a paciente não poderia pegar o bebê que nasceu. Fonte, voz da minha cabeça. Uma médica teoricamente vendida como humanizada. Gente, isso é muito assustador, né? Isso é não, bem eu nunca vi nada tão bizarro. Aquilo foi bizarro. Eu nem tô sabendo lidar, assim, da onde surgiu essa. Não, primeiro essa porque voz assim, né? aleatória da cabeça dela. Não, e vamos esclarecer para as pessoas, porque às vezes a gente olha assim, um álcool 70, como leigo, você pensa, ela tá me protegendo e protegendo o meu bebê que tá nascendo. Não, gente. Primeiro que é o seu bebê, ele está saindo do seu canal vaginal, ele está sendo colonizado por todas as bactérias que permeiam o seu corpo, né? E é importante esse contato. Muito importante. Né? E isso é um definidor, inclusive, de saúde futura para essa criança, para esse adulto. Exatamente. Então, assim, esse bebê tá saindo dali, ele vem pro seu corpo, pro seu colo. Uma mãe que estava durante todo o processo fez uso de banheira, de chuveiro, enfim. É para isso que tem contato pele a pele, né, gente? Isso, e é super importante o contato pele a pele da mãe com o bebê. Não é top bebê, é pele a pele, é sem nada bebê. Segundo ponto, quando um profissional da saúde acredita que precisa higienizar um paciente, ele jamais vai usar álcool 70 nesse paciente. Sim. Ele vai usar uma substância que chama Clorex. Né? A gente vai higienizar o paciente com aquilo quando há necessidade. Quando você vai fazer uma sutura, quando você vai um corte, você vai usar aquele produto, jamais um álcool 70. Terceiro ponto importante, se você ainda assim, fonte de voz da minha cabeça, vou usar um álcool, jamais um álcool gel que está cheio de aditivos e um monte de outras substâncias que com certeza serão mais prejudiciais ainda para o contato com aquele RN. Ai, desculpa. Do que qualquer outra coisa que você possa ter passado naquela mãe. Me veio uma imagem muito cruel, desculpa. Eu comecei a pensar naquele álcool que eu adoro, inclusive o cheiro Giovanna Baby, sabe? Só mandou passar. Não, gente, foi muito bizarro, porque ela apontou a bombona assim do álcool e falou: passa aquele álcool ali, aqui nela, porque senão ela não vai poder pegar o bebê. Gente. Tipo, o meu bebê está saindo de mim. Se não passarem álcool 70 no meu corpo, eu não vou poder pegar o meu bebê. Da onde, gente? Bizarro demais. Mas naquele momento, você como paciente que está fazendo uso daquela assistência, acha que você está sendo protegido. E assim, não está. E porque você está num momento de muita vulnerabilidade, né? Então, o ideal é que a gente consiga ter esse tipo de diálogo sempre antes. A gente entender que tem uma relação de confiança com a equipe estabelecida, porque nesse momento já tem um bebê saindo de você. Gente, eu sigo... É muita coisa. Eu sigo tendo... eu não quero usar a palavra... Como que eu... Deixa eu achar uma palavra menos ruim para não soar. Eu sigo tendo empatia por essas mães que passam por esse processo, porque... Você vê que assim, a gente traz informação, a gente conversa, mas um CRM positivo, ele traz uma carga pesada em cima daquela mãe, Sim. em cima daquela mulher, daquela gestante, daquele casal que está acompanhando, né, o nascimento daquele bebê. Sim. E nesse momento, a gente percebe o quão vulnerável as pessoas estão e quanta violência acontece com um sorriso no rosto. Quando o seu obstetra fala para um bebê boiando que você precisa ficar plugada de forma contínua no cardiotoco, aquilo não é proteção para você e para o seu bebê, aquilo é violência. Né? Ela está te restringindo e colocando um horário máximo para aquele bebê nascer. Quando ele sorri e fala para você que ele já está fazendo hora extra e por isso que ele está colocando um horário para aquele bebê nascer, isso não é cuidado, isso é violência, né? Disfarçada, maquiada por um sorriso e uma Sim. voz doce. Quando um médico fala de fazer um antibiótico sem evidência científica, no meio de um trabalho de parto, sem necessidade, ele está expondo aquele RN a receber aquela carga de antibiótico,
sem evidência e sem necessidade, aquilo também é uma violência. O uso de intervenções sem evidência científica é considerado violência. Quando, durante aquele trabalho de parto, você olha para aquele profissional que você confiou durante toda a gestação e fala para ele, esqueci o meu plano de parto. E ele responde para a equipe de enfermagem do hospital assim, é muito simples, o que eu decidi que tem que ser feito, vai ser feito, e o que não tiver indicação não vai ser feito. Nossa. Isso também é uma violência, gente, porque assim, se nós conversamos sobre um plano de parto, ou se você concordou que eu poderia fazer algumas opções, se elas estavam ali, você falar para mim que agora a sua decisão é soberana ali, no momento de maior vulnerabilidade, isso também é violência, gente. E eu continuo seguindo deprimida com essas cenas que eu continuo vendo. Sim, Né? elas são bastante impactantes, né, lá? Porque vai Sim. contramão de tudo que a gente vem construindo. Exatamente. Bem difícil. Pois bem, então, assim, bebê nascendo, tirando todas essas nuances violentas que a gente gostaria que ninguém passasse, um pouquinho antes, então, do bebê nascer, quando tá lá, a gente vai nascer... Desprendimento do polo cefálico ali. Sim, antes de desprender, quando tá coroando, aí você pode ficar no hands-off. Existe a possibilidade, e isso inclusive vale para o plano de parto, se vocês quiserem testar a sensação de ter uma compressa morna no períneo ou o hands-off. Porque tem bastante uma linha que fala que, gente, já tem muita sensação acontecendo naquele corpo, né? Sim. Tem um bebê saindo da sua vagina. É muita coisa. Então, idealmente, se a gente não colocar a mão, isso pode ser menos uma informação. Mas para algumas pessoas, isso também pode ser algo que fica benéfico, assim, se sente melhor, enfim, você pode querer experimentar e colocar isso, inclusive, no plano de parto, se você prefere o hands-on, hands-off, né? Obviamente, se precisar de uma intervenção, a equipe técnica pode precisar tocar, mas isso vai ser dialogado. Muito diferente dos cenários que ela estava trazendo de violência maquiada, né? Não é explícita, escancarada. E aí, existe uma outra coisa que é assim, os bebês podem ter o desprendimento do polo cefálico, então desprendeu a cabecinha e pode parar ali. E a gente pode ter um desprendimento em 2 tempos, que é esperar a próxima contração. Então, se a gente espera a próxima contração, sem necessariamente ter que tracionar e tirar o bebê, se tiver tudo bem, e isso é uma avaliação técnica, esse bebê pode ficar ali e, ok, a gente pode aguardar até a próxima contração. Foi o último parto que a gente viu? Não, o penúltimo, né? O penúltimo. O penúltimo parto que a gente viu, saiu metade da cabecinha, né? E ficou sem contração por um tempo. E aí ficou ali, a gente ficou aguardando para depois ter o resto do desprendimento. Terminou o polo cefálico e aí veio o corpinho junto. Então, são coisas para vocês saberem. Não precisam se assustar também se por acaso, nossa, mas saiu a cabeça e a cabeça vai ficar lá. Tem equipes que acabam segurando 1 minuto. Então, saiu a cabeça em 1 minuto, não saiu, traciona e ajuda o bebê a sair do restante. Mas tudo isso também vai muito da equipe técnica e tem o suporte de evidência científica, ambos, tá? Tanto em 2 tempos quanto em 1 minuto. Na primeira contração ter que sair imediatamente, a gente não tem nenhum indicativo de ter que fazer isso. Saiu a cabeça, tira tudo, pelo amor de Deus. Isso é muito mais angústia profissional ou de quem está vendo e não consegue manejar ou lidar com a situação. Não, e é legal a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes fica aquela cena, aquele bebê que teve o desprendimento, e o pai, que geralmente é quem tá vendo, né? A mãe, dependendo da posição que ela escolher, dificilmente ela tá vendo o que tá acontecendo, ela tem a sensação que passou o círculo de fogo. E o pai fica ali naquela angústia, né? Do que tá acontecendo, e aí, e o resto. Ou a equipe fica fazendo manobras loucamente ali, porque o bebê tem que sair, né? E daí é onde a gente acaba vendo outras lacerações também por conta daquela pressa do como eu vou desprender esse bebê aqui, põe a mão lá dentro e tudo mais. Uma manipulação excessiva, né? Bom, e aí bebê nasceu. Ai, nossa, e daí vai pra parte que a gente mais gosta. Aí bebê nasceu, gente. Forte e vigoroso vai para o colo. Não vai pro bercinho, não precisa ter um clampeamento imediato do cordão. Um clampeamento oportuno é de 1 a 3 minutos, mas pode-se facilmente, isso ficar a critério da família também. Algumas famílias preferem esperar parar de pulsar. O que a gente coloca é o oportuno, né? De 1 a 3 minutos é interessante que a gente espere. Menos de 1 minuto, que é o clampeamento precoce, a gente priva esse bebê de receber essa carga sanguínea que é importante. E em que momento que a gente vai fazer esse clampeamento precoce? Para um bebê que não nasceu bem. Essa avaliação é instantânea. Esse bebê nasceu, o obstetra tá ali com ele na mão e já vê qual é a situação, o pediatra tá ali do lado também.
Muitas vezes também a depender do histórico, né? Coisas que a gente já estava esperando. Aquele bebê que geralmente a gente vê que ele vem desacelerando ali durante a reta final do expulsivo e tudo mais, né? Então tem toda uma avaliação do contexto ali. Mas na grande maioria das vezes, ele vai pro colo e a gente faz um campeamento oportuno. Até porque, assim, a avaliação do Apgar do bebê, ela é feita no final do 1º minuto e ao final do 5º minuto, né? E depois tem o de 10 minutos. Ao final do 1º minuto, parece que você fala, é rapidinho, mas parece uma eternidade quando esse momento está acontecendo, né? Sim. Tipo, 1 minuto de um bebê que está com tônus ruim, que é um bebê que está muito molinho. Os bebês, eles nascem roxinhos, azulados, tá, gente? Isso faz parte do processo. Isso é comum, isso é normal. Ninguém precisa se assustar e sair correndo com o neném. Tem a ver com como funciona a circulação sanguínea do bebê intraútero e aí nessa passagem é que vai modificar tudo. Fora. Sim. Nessa adaptação fora, que depende, inclusive, da expansão pulmonar, então depende do bebê ter contato com o ar, respirar, expandir o pulmão, mudar a circulação toda, é ali que a gente consegue ter um bebê que vai mudando a coloração. Inclusive, essa coloração também é uma das notas que compõem o Apgar, né? Então, para vocês não se assustarem, é ao final do 1º minuto. O bebê pode nasceu bem, tá um bebê que tá legal, apresenta um bom tônus, teve uma mudança de padrão de coloração e tem uma evolução do quadro, né, do nascimento. A gente pode deixar esse bebê, então, em contato pele a pele. Cobre, seca o bebê. Gente, não precisa secar vigorosamente, que nem esfregando o bebê, tá? Uma toalha. Esfrega tudo, não. Vem devagarzinho. Os pais podem fazer isso. Enfim, quem estiver ali na função parental ou essa pessoa que está parindo, que pariu essa criança. Quem estiver ali pode fazer isso se quiser. Em geral, os profissionais também ajudam. Mas a gente vem com isso de secar, porque o bebê perde muito calor depois do nascimento. E tá molhado, né? Sim, então a gente precisa aquecer para que ele consiga regular a própria temperatura corporal. Leva um tempinho, sim. E aí a gente cobre, geralmente com panos aquecidos, né? Justamente para facilitar esse processo da temperatura e porque bebês com frio têm uma dificuldade maior transitória no processo de respiração. Então, facilmente um batimento de asa de nariz do bebê pode ser frio, gente. Aquecer é um primeiro passo, assim. Aquece esse bebê. Coloca a coisa na cabeça, aquece bem. O bebê perde calor principalmente pela cabeça pro pé. Sim. Então, na medida do possível, a gente já vem colocando uma touquinha, vem colocando meia, né? E cobre tudo. Deixa bem cobertinho ali logo depois do nascimento. No contato pele a pele com a mãe. Então, a gente não faz charutinho do bebê. A gente coloca ele em cima do peito da mãe ali, ó, e cobre os dois. Porque isso é importante da gente falar. O contato pele a pele passa mais calor do que deixar esse bebê no charutinho no colo da mãe. Ele vai ficar com mais frio. Então, é contato pele a pele mesmo. E aí, depois de alguns minutos, vou deixar para você falar essa parte, mas quando o bebê começa a ter aquele reflexo de procura para cá, procura para lá, como que é? Geralmente a gente espera, né? Então vamos lá, o bebê que nasceu bem, foi direto pro colo da mãe, que a mãe está bem, porque depois que nasce ainda tem a nectação da placenta, tem a revisão do períneo, né? Nem todo mundo se sente confortável em estar com o bebê ali e ainda está sendo revisado o períneo, em estar saindo aquela placenta. Tem mulheres que vão ter dor ainda durante a expulsão da placenta. Então, às vezes, acontecem delas olharem pra gente e falar, olha, não pode fazer o contato pele a pele com o pai? Pode, E daí a gente faz, né? Então, vamos lá, pai, tira a camisa, a gente vai colocar ele pele a pele com você e vai aquecer essa temperatura e fazer esse imprint, né, dos dois. Mas, na medida do possível, a gente sempre tenta que o bebê fique direto com a mãe nessa primeira hora e que depois ele faça esse contato com o pai. E nesse contato pele a pele, a hora que esse bebê começa a apresentar reflexo de busca, né? Porque geralmente ele nasce quietinho, tá olhando o que tá acontecendo em volta e tudo mais. Quando a gente começa a ver aquela movimentação de língua, a boquinha, e ele tá procurando, então a gente dá um pequeno auxílio para que ele chegue na mama, né? E vamos lá colocar ele para ver se ele quer sugar. E a gente tem uns bebês mais sugadores, outros menos, mas geralmente a gente vê que eles plugam, né? Então chegou ali no mamilo, achou, eles plugam. Sim. E vem naquele processo de sucção. E que, assim, eu acho super importante para a hora dourada, eu sou consultora de amamentação, né? Então eu acho super importante. Mas não é porque o seu bebê não fez isso na primeira hora que ele não vai mamar. Os bebês nascem com uma reserva, né? Para as primeiras horas de vida. Então tá tudo bem, nem todo bebê nasce buscando e querendo pegar ou pegam com facilidade naquele primeiro momento, né? Eu acho importante a gente pontuar que às vezes eles também podem
querer lamber, cheirar. E tudo isso é o que a gente defende de ter esse momento guardado. Exatamente. Não necessariamente uma amamentação efetiva ali na primeira hora de vida, mas que tem essa possibilidade de ter esse contato, né? O que é isso que eu estou vivendo agora, que eu acabei de nascer. Até mesmo porque depois de umas 2 horas, 2 horas, esse bebê vai entrar numa sonolência, né? E daí ele vai dormir um pouco. O trabalho de parto é cansativo para todos, inclusive para ele. E daí ele vai entrar numa sonolência e a gente respeita esse momento também, porque ele tem essa reserva. E depois disso que ele vai começar nesse processo mais efetivo de busca, né? Eu sempre falo que, assim, o último sinal de fome do bebê é o choro. Ele vai dar vários sinais antes, né? Sim. Então, depois de algumas horas que ele começa efetivamente com esse processo do, bom, peraí, que agora já deu, todo mundo já descansou e onde estão os peitos? É isso mesmo. Bom, para a mulher que pariu, então a gente falou um pouquinho da parte do bebê. O bebê tem algumas coisas, a gente pode depois falar um pouquinho das intervenções por cima, porque não é o tema principal, mas em relação à mulher, ela vai ter, então, depois da dectação da placenta, uma revisão perineal. Então, para ver se teve laceração, se precisa dar ponto ou não. Essa revisão, ela acontece ali nesse momento. Pode ser um pouco antes ou um pouco depois, nesse processo. Depende muito de como está o sangramento, de como ela está se sentindo. Tem muita coisa ali, muitas nuances, né, possíveis para ter avaliação técnica nesse momento. E geralmente essa avaliação técnica, por que a gente dá prioridade? Não é por intervencionismo, né? A gente dá prioridade para evitar que essa mãe possa ter alguma hemorragia. Então é sempre importante a avaliação mesmo. Desse sangramento e avaliação desse períneo. O parto ele não acabou, embora tenha esse... o bebê nasceu, e é comum que todo mundo fique ali, né? Para a equipe técnica, ainda não. Esse pós-parto imediato, ele é muito importante. Então, eu tinha uma professora aqui na faculdade, ela falava, o bebê nasceu, e no começo, né? A gente fica muito empolgada, e aí fica tipo, nasceu! E ela devolvia pra gente, tipo, não sai do quadrado quente do parto. Você não sai, você não vira. Então, quem tá ali na assistência direta... tem que ficar prestando atenção no sangramento, nos sinais que essa mulher está dando, se está tendo um sangramento aumentado, da onde vem esse sangue. Então, tudo isso acontece para a parte profissional, tá? Por isso também que eu falo como é importante que vocês tenham ali um serviço de saúde ou uma equipe que vocês estejam alinhadas e confiantes no processo. Sobre intervenção materna de rotina, e também não é de rotina para todas as equipes, mas majoritariamente, tem essa aplicação de uma ocitocina logo depois que nasceu o bebê. E essa aplicação, ela vem como uma profilaxia para evitar um sangramento, que a gente chama ali, é uma das condutas dentro de uma forma mais ativa. Eu confesso que depois assim, do parto. Quando a gente fala de um parto hospitalar, eu acho super importante. Né? Claro que é opcional, essa gestante pode falar que, não, eu prefiro que seja feita só se precisar. Mas eu tenho sempre uma preocupação. A gente sabe que hemorragia é uma das principais causas de morte materna. E se cai muito rápido, né? Sim. Você começa a sangrar E eu tenho uma preocupação grande, porque esse bebê nasce, geralmente as equipes estão ali na hora dourada, né? Fazendo avaliação de períneo, vendo como que tá aquela mulher, como que tá o bebê e tudo mais. Mas depois acontece uma transferência do centro obstétrico para o quarto. E o meu maior medo é sempre que, nesse tempo dessa transferência, quem recebe, a enfermeira responsável do andar em que essa mulher vai ser instalada, não tenha tempo hábil para observar aquele sangramento na hora que aquela mulher chegou no parto. E uma hemorragia começa nesse momento. Tem todo um cuidado ali, né? Quando a gente está no parto domiciliar, geralmente as equipes ficam por mais tempo. Sim. Né? Entre 3, Ninguém sai ali na 4 primeira horas hora, não. A gente fica avaliando, inclusive, o sangramento, de fato, de perto. Isso acontece. Mas ainda assim, é muito conduta. Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que isso é muito válido de conversar com a equipe. Eu vou receber ocitocina no pós-parto? A minha placenta pode dectar espontaneamente? Ou vocês fazem a tração? Isso não é puxar a placenta, tá? Idealmente. Mas é o tipo de coisa que vocês podem questionar, sim, a equipe de vocês. E bem, ali a gente fala assim, nossa, mas daí pronto, né? Nasceu, acabou o parto. O parto é um portal, né? Lá. É uma parte, assim, que te abre um mundinho ali agora. E o mundo totalmente novo é acessado a partir dali. A partir dali. Então, se for um primeiro bebê, o segundo, o terceiro, é uma pessoa nova na vida, é uma rotina diferente, vai ter demanda diferente.
Se for essa questão da amamentação, se for acontecer, a gente sabe dos benefícios da amamentação, enfim, tem tudo isso ainda para viver, e a privação de sono, e tantas outras coisas que vão acontecer, inclusive todo o apaixonamento, né, de ver essa pessoinha se desenvolvendo quando a gente dá esse espaço para observar. Sabe que eu acho super importante a gente pontuar sobre o que se viveu no pós-parto. Embora a gente gravou um episódio só sobre puerpério e tudo mais, está disponível, quem quiser... busca lá que você vai encontrar. Sim, a gente gravou com a Júlia Baggio, que é psicóloga e obstetriz. Mas eu sempre acho importante destacar que começa um mundo novo e que, por mais que você esteja apaixonada por aquele bebê, que você tenha sonhado com a maternidade, que você esteja feliz com aquilo, não é nenhum crime falar que você está cansado. Imagina. Que você está com sono, que está sendo difícil esses primeiros dias, né? Porque é difícil para todo mundo. Né? E tá tudo bem falar isso. Sim, importante, né? Vocês poderem verbalizar, né? Você verbalizar que você tá cansada, verbalizar que tá difícil a amamentação, não quer dizer que você não quer amamentar, não quer dizer que você não ama seu bebê, não quer dizer que você não está feliz com aquilo tudo que você tá vivendo. Só quer dizer que você é um ser humano, que você também tem limites. Sim. Né? Tem muitas nuances ali, né? Que vocês possam caber como vocês são, né? Tipo, todo mundo podendo caber ali naquele lugar da maternidade, desse desenvolvimento. Que possam pedir ajuda. Sempre. Né? Então, assim, pro parceiro, pra parceira, ou pra rede de apoio que você tiver, olha, tô precisando de uma mão aqui, eu tô precisando dormir 1 horinha aqui. Dá pra segurar, dá pra vigiar o bebê pra mim, acabou de mamar, eu Até preciso mais dormir. tempo, né? E tá tudo bem. Entendeu? Preciso lavar o cabelo. A gente tem que falar um pouquinho. O que a gente não tem gravado ainda, a gente tem então esse de puerpério, mas a gente não tem gravado ainda o de amamentação. Sim. Inclusive para partir desse lugar aí da escolha, né? O que você pretende amamentar? Sim. O que você quer? Como é que tá isso para você? Porque a gente tem também muito tabu em torno da amamentação. Mas vai ficar para outro podcast. Vai ficar para o próximo episódio. Acho que é isso, lá. Também acho. Faz a blogueira, por favor. Vamos lá, gente. Vou fazer a blogueira. Faz então, a blogueira. Por favor, vocês entrem lá no YouTube, clica no sininho, dá um like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Entra lá no Instagram do Calcinha Terapia Podcast. Manda pras amigas, né? Apoia as mães empreendedoras. Trazendo informação de qualidade baseada em evidência científica. Sempre. Né? E eu acho que tem muito conteúdo legal aí pra ajudar diferentes tipos de maternidades. Recebemos sugestões também de tema. Exatamente. Fiquem à vontade para palpitar, questionar, criticar. Com cuidado, tá? A gente para furando, mas é sensível. É muito sensível, gente. Mas obrigada, crítica Lá. construtiva sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Muito obrigada, Lá. Obrigada, Júlia, Lê. pela direção e gravação. E até a próxima. Até, beijo. Calcinha Terapia.